Bom, então hoje vai ser um dia diferente. Eu tentei trazer algo diferente e a gente vai tentar trabalhar o corpo todo hoje, né? Lógico que esse Instagram ele limita muito, né? A gente está dentro de uma caixinha, né? Mas eu tentei ajustar aqui a posição da câmera para que vocês pudessem ver meu corpo todo. E eu vou pedir para vocês fazerem o mesmo, tá? Então achem uma posição aí onde vocês possam ficar em pé, né? Com um espaço de diâmetro um pouco maior do que seus braços abertos, tá? Então você pode abrir os braços e rodar para ver se não vai bater em nada. É legal ter algum apoio próximo, né? Caso você desequilibre, você ter ali esse apoio. E isso é fundamental, né? Durante uma prática de movimento de corpo, porque para algumas pessoas que têm dificuldade motora, sentem dor, sentem inseguro, quanto mais seguro for o ambiente, melhor. Então em casa é o nosso local mais seguro que tem, né? Se tiverem pessoas que a gente se sente seguro, melhor ainda, né? Mas isso nem sempre acontece. Então, para evitar qualquer tipo de queda ou se machucar, é legal você estar próximo de algum lugar e é legal também você tirar as coisas que podem te machucar, tá? Esse é um cuidado que a gente precisa ter, lembrando, né, da nossa semana toda focada nesse autocuidado e nessa necessidade de se preservar para a gente poder seguir em frente nesse momento que a gente está passando hoje, que está bem desafiador, né? Está bem desafiador. Deixa eu ver aqui. Beleza. Olá, Tomás Queiroz, bem-vindo. Bacana. Bom, então o que eu vou trazer para vocês hoje é parte, né, da minha experiência. Talvez vocês não conheçam esse lado, né? Que é um lado mais físico, né, mais corpo. E a gente vai trabalhar muito em cima desse corpo, que é o corpo que a gente precisa para dar continuidade, né, à nossa vida, né? Se a gente não cuida do nosso corpo, ele vai sucumbir, e quando ele sucumbir, a gente não vai conseguir fazer nada, né? Só vai ficar só na imaginação, e aquela história, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Não é assim esse ditado? Acho que é isso, né? É alguma coisa nesse sentido, onde se a gente fica parado, divagando muito, a gente vai pensar besteira, principalmente porque nossas emoções elas estão levando para isso, certo? Olá, Luísa, Pete, Lenise, Clínica Doutor Recife, legal, legal. Grande Tomás, esteve em um retiro com a doutora Tamara Russo com a gente. Opa, isso aí, Tomás, vamos lá. Para vocês que já conhecem a Tamara Russell, né, vocês vão ver bastante coisa similar, porque essa ideia, né, de corpo e trazer consciência para o corpo em movimento dessa forma, ela é a base necessária, né, para as pessoas que praticam artes marciais. Eu não sei se vocês sabem, mas a Tamara Russell ela é instrutora de Kung Fu e Tai Chi já de muito tempo, né? Inclusive ela dá aulas online. Para quem tiver interesse, depois me pergunta que eu envio o contato. Para quem não fala inglês, né, vai ter um pouco de dificuldade, mas como é corpo e movimento, não vai ter tanto problema. Mas para aqueles que têm uma certa noção de inglês, já dá para fazer, tá? Já dá para fazer e é sensacional. Sempre que dá, eu faço e toda vez vem várias coisas assim bacanas, né? Bacanas, porque além de instrutora, né, de Kung Fu, Tai Chi, Mindfulness, ela é psicóloga, né? Então ela consegue trabalhar esse equilíbrio mente-corpo de forma muito habilidosa, tá? E eu vou tentar trazer isso, né? Não com Kung Fu e Tai Chi, mas com as bases do Karatê, que no meu ponto de vista, né? Óbvio que eu vou vender minha sardinha, né? O Karatê, ele te aterra, né? Muito mais, te mantém muito mais firme, muito mais seguro. E isso é uma forma de você transformar seu corpo para que ele se engaje e você consiga enfrentar os desafios e suportar a pressão. Show! Show de bola, show de bola. Olá, Ana Lúcia. Olá, Elis. Bacana, bacana.
Então hoje eu sou o convidado especial, não tão especial assim, mas eu vou trazer para vocês alguns movimentos que eu vou querer que vocês façam comigo, tá bom? Eu vou estar conduzindo esses movimentos e eles vão trazer, e a ideia é essa, né? A ideia principal é essa, que é fazer com que vocês sintam os seus pés no chão. Uma das nossas principais, ou talvez a nossa principal parte do corpo que está relacionado ao movimento são os pés. E é muito importante que a gente tenha esse estímulo sensorial dos pés muito bem desenvolvida, o que não é o que está acontecendo hoje. Então hoje, né, a sociedade moderna, né, ela sofre com dois grandes problemas, e são esses dois grandes problemas que fazem com que nossa mente vagueie para tudo que é lugar. A primeira, usar calçados muito confortáveis ou calçados desconfortáveis, mas esteticamente aceitos na sociedade. Ou seja, nós estamos trazendo o maior desconforto, né? Tentando buscar esse conforto, né? A gente está trazendo o maior desconforto para a nossa principal parte do corpo responsável pelo movimento. Sem os pés, a gente não consegue seguir em frente. Então a gente precisa ter muita sensibilidade, mas não uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade de perceber o pé trabalhando. É isso que a gente vai fazer hoje. Não sei se vocês já ouviram falar na reflexologia, mas a reflexologia ela é uma técnica, um tratamento terapêutico, né, de massagem nos pés. Não é uma massagem que traz relaxamento, não é um tratamento terapêutico, né, onde áreas específicas do pé, deixa eu ver se eu consigo mostrar, áreas específicas do pé estão relacionadas ao nosso corpo como um todo, inclusive aos nossos órgãos. Então, se você sente algum desconforto muito específico em alguma parte do seu pé, pode ser que alguma área do seu corpo geral ela possa estar com problemas. Então, isso é legal, né, de a gente saber. Tá? Para aquelas pessoas que andam descalço, que gostam de andar descalço, show de bola. Porém, algumas pessoas têm aquele pé cracudo, né? Que parece, sei lá, parece que está com uma sola de um pneu embaixo, né? Isso também vai dificultar o estímulo sensorial, né? Principalmente o proprioceptivo, que é esse de controle, de regulação do seu equilíbrio, tá? E também não vai ser legal. Então é importante cuidar dos pés. Talvez esse seja uma boa prática para a gente fazer, né, um dia. Eu vou pensar aqui, talvez eu chame um convidado para trazer uma prática de cuidado dos pés. Os pés, então, eles são a principal parte do corpo responsável pelo movimento. Então a gente precisa cuidar dele. E hoje, eu tinha falado, olha só como é que a nossa mente vagueia, né? Divaguei completamente sobre o que eu estava falando. Então eu estava falando, voltando, né? Que a gente tem dois problemas hoje na sociedade moderna. Um deles, usar sapato fechado ou confortável. E o outro é não ficar em pé, em movimento o tempo todo. Então a gente fica grande parte do tempo sentado. E esse sentado, ele também tira os estímulos sensoriais dos pés. Show, hein? Show de bola. Deixa eu ver aqui, chegou mais gente aqui. Olá, Elis, Marinho, Givanete Marinho, Beck Zélia, Thaís Araújo, Thaís Salaber, Sara, bem-vindo aí a todas, todos, muito bacana, né? Muito bacana. Então, estou dando aqui uma pequena introdução sobre o que a gente vai fazer hoje de prática, que é pés no chão, tá? Então, diferente do FOF Bock, né, que era o pés no chão, bumbum na cadeira, hoje vai ser só o FOF, pés no chão, tá? E aí a gente vai entender algumas coisas que acontecem no nosso corpo, e é isso que eu quero que vocês fiquem atentos, porque a gente vai usar a habilidade do mecanismo neurocognitivo de Mindfulness, né, para poder
aprender o que esse corpo está necessitando, certo? Então, só para relembrar, né, o mecanismo neurocognitivo de Mindfulness é aquele: foco, distrai, percebe e volta. Beleza? Então, foco, a gente trabalha aspectos cognitivos importantes como a atenção. A distração, ela é absolutamente normal, e quanto mais nossa mente estiver agitada, mais a gente vai distrair. Quanto mais preocupação a gente tiver, mais a gente vai distrair. Então não se preocupe, é importante essa distração para a regulação, para a homeostase do corpo, tá? Só que aqui a gente não tem acesso, né? Então a gente vai ter que trabalhar uma área do cérebro que é a sacada, que é quando a gente se dá conta dessa distração, né? Que também é uma região a princípio cognitiva, mas ela diferente, né, da área do foco, que é mais frontal. Essa área da sacada é um pouco mais abaixo e liga e trabalha um pouco mais numa rede neural, né, frontoposterior, tá? E o direcionamento, que já é uma área mais cognitiva, mais frontal, que vai fazer com que a gente tome decisão. É o nosso poder de escolha atuando. Se a gente estiver distraído, a gente não escolhe, a gente simplesmente reage. Se a gente tiver a sacada, a gente tem essa oportunidade. Então, o treinamento de Mindfulness, ele é espetacular por causa disso, porque ele mostra de forma didática, não só didática, mas de forma fisiológica, né, um mecanismo que a gente precisa treinar, certo? Então, se você está muito distraído, traz de volta para aquilo que você propôs a trabalhar, que hoje nossa âncora vai ser o nosso corpo como um todo, mas a gente vai trabalhar também de forma específica, que é a sola dos pés. Então vai ser sola dos pés, o foco estrito, né? E o corpo como um todo, como o monitoramento mais amplo. Tá? E aí no final, a partir do momento que a gente tem essa conexão do corpo, a gente, se quiser, a gente pode ter a opção de expandir para o ambiente, explorar o ambiente. A gente vai fazer isso. Beleza. Deixa eu ver aqui. A Isa está falando, tenho dor no calcanhar devido aos equilíbrios sagital. Beleza, Isa, não tem problema. A única recomendação, eu falei no início, esteja próximo, né, a algum lugar que você possa se apoiar. E já que você já tem esse desequilíbrio por natureza, né, por algum problema talvez, né, olho aberto. Sempre olhos abertos. Tá bom? Aqueles que quiserem experimentar de forma mais aprofundada, se sentirem seguros para isso, para testar pelo menos, podem fechar os olhos. Mas os olhos, assim como os pés no chão, eles trabalham muito nessa questão do equilíbrio, tá? Então a gente tem, a princípio, né, a gente tem 3 mecanismos que trabalham o equilíbrio. Um é a propriocepção dos pés, né, para cima, trabalha esse equilíbrio. O outro, a visão, né, e o outro, a posição da cabeça. Tá? Então isso vai fazer com que a gente se mantenha em equilíbrio. Quem tiver dificuldade de equilíbrio, usa os 3. Pés no chão, olhos abertos e a cabeça alinhada. Quem tiver um pouco menos de dificuldade, né, pode explorar um pouco. Fechar os olhos, pode tentar mudar a posição da cabeça, pode tentar ficar num pé só. Tem várias formas de a gente treinar isso. Tá? Mas, para aqueles que tiverem problemas e dificuldades, olhos abertos, cabeça alinhada, pé no chão, aterrando bem no chão. Certo? Falei demais, hein? Vamos praticar? Então, olha só. Muito importante que a gente esteja num ambiente seguro. Não só o ambiente, mas se sentir seguro para fazer esse exercício. É um exercício básico, tá? É muito simples. Né? A gente vai trabalhar um body scan, né, que é o escaneamento corporal, que é uma meditação tradicional de Mindfulness, só que de uma forma mais dinâmica, tá? Que a gente vai incluir os movimentos. E também a gente vai trabalhar de uma forma mais estática, né? Como se estivesse enraizando mesmo. A ideia que eu coloquei na chamada era sobre o bambu. Você sabia que o bambu ele demora cerca de
7 anos, né, para poder aparecer o primeiro broto. Isso acontece porque ele precisa criar, né, já que ele cresce muito para cima, né, ele precisa criar uma raiz transversal, né, que faça um alinhamento assim e ela amarre nos outros bambus. É isso que faz o bambu ficar forte. Tá? E aí depois desse período, né, em 1, 2 anos ele já atinge mais de 20 metros. É dessa forma, né? Então, seguindo esse conselho da natureza, a gente precisa, né? Se a gente quiser crescer, né, para a vida de forma bem firme, né, a gente precisa trabalhar a nossa base, a base de sustentação. Beleza? Então vamos lá, vem comigo. Então levanta aí todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Dá o ok aí se vocês estiverem me ouvindo. Por favor. Legal. Então, olha só. O que a gente precisa fazer nesse primeiro momento? A gente precisa saber qual a nossa postura confortável, equilibrada, segura do nosso corpo em pé. Talvez a gente nunca tenha percebido isso, porque a gente dificilmente fica parado em pé. Né? Geralmente a gente está ou andando ou trocando de base, né? Escorando, né? A gente fica assim o tempo todo. Então a gente precisa ter essa noção, né? Para se a gente quiser sair com mais segurança, né? A gente precisa ter uma reserva, né? Uma resistência maior para poder ficar em pé parado. E é em pé parado que vai dizer se o movimento vai ser legal ou não. Certo? Existe um princípio dentro da prática de mindfulness do movimento, que é a regulação da velocidade que você impõe no movimento. Quanto mais lento você fizer, mais atenção você consegue colocar para determinada situação. Quanto mais rápido, mais difícil você perceber. E eu vou mostrar isso agora para você. Tá? Então olha só, eu vou virar meu braço aqui, ó, vou deixar de lado aqui e vou rodar meu braço. Ih, não vai dar pra ver. Então só aqui, ó, só pra frente assim, tá? Vocês estão vendo meu braço, né? Então eu vou rodar, ó. Vou rodar. Vocês estão vendo? Estão vendo minha mão? A minha mão tá fechada, né? Vamos lá. Vai olhando pra minha mão. O que está acontecendo? Conseguiram notar alguma diferença? Provavelmente não. Vou fazer de novo, de uma forma mais lenta agora, hein? Ó, rodando a mão. Vê se vocês notam alguma coisa diferente. Perceberam alguma mudança? Ainda não? Então olha só, vou fazer mais lento, então foca na mão, hein? Mão fechada. Vê se vocês notam alguma coisa acontecendo. Perceberam agora? Ainda não? Então, ó, uma forma bacana da gente trabalhar o movimento não é só fazer o movimento contínuo. A gente pode fazer uma coisa chamada segmentação do movimento. Então, em vez de fazer uma coisa assim, a gente pode fazer uma coisa assim, ó. Tum, 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 tum. É como se a gente fosse dar um passo, e esse um passo ele tem um determinado diâmetro, né, distância, né, e você dividir essa passada em várias segmentações. Perceber quando o seu pé está no ar, o que acontece com o seu corpo. A gente pode trabalhar isso, mas não é o objetivo hoje, tá? Então olha só, vou fazer a segmentação, né? Então aqui, ó, minha mão rodando de novo, e vou fazer a segmentação, ó. É lógico que está cheio de placa aqui, né? Não dá pra ver, mas ó, aqui na parte branca, ó. Foi? Agora foi, né? Então, isso aí. Isso aí, o pessoal já tá falando aí. Então tenta perceber em qual velocidade você conseguiu perceber meu dedo apontando. Se foi na primeira vez, quando estava rápido, pô, sua atenção é sensacional. Se foi na segunda, ótimo, ainda está muito bom. Se foi na terceira, né, onde estava bem lento, seria o normal, tá?
normal, assim, entre aspas, né? Óbvio, né? Agora, se for na segmentação, provavelmente a sua atenção ela precisa ser desenvolvida um pouco mais, né? E para isso, todos os movimentos que você precisa fazer tem que ser segmentado. Então eu vou passar toda a sequência, né, do movimento que a gente vai trabalhar de pés no chão. Desde o movimento, quando a gente for botar movimento, tá? Do movimento contínuo até o movimento segmentado para a gente trabalhar e perceber melhor qual o melhor foco que a gente consegue desenvolver. É muito importante, né, se você conseguiu perceber em determinada velocidade, é dessa forma que você vai perceber com você. Show? Fechou? Então vamos lá. Então, ó, primeira coisa que a gente precisa fazer é achar a nossa postura natural. Dentro do Karatê, o nome dessa postura se chama Shizen. Shizen significa saúde. Então, Shizen em japonês significa natural. Natural. Né? E a gente precisa trabalhar esse natural, coisa que a gente não está... Saúde, hein? Não é coronavírus não, né? Valeu. Então a gente precisa trabalhar esse natural, ok? Então a gente procura essa base. E aí, ó, vou dar algumas dicas, mas isso é muito pessoal. A primeira dica, né, se você não souber por onde começar, né, é botar os pés alinhados ao seu quadril, tá? Então, os pés têm que estar na mesma distância do seu quadril. Se estiver muito aberto, pode ser que você desequilibre para frente e para trás. Tá, Isa? Quanto mais aberta a sua base for, mais você vai ter esse desequilíbrio sagital, ok? Então, ó, se você ficar muito para frente, você pode ter um desequilíbrio mais para todos os lados, né? Vai ficar igual o boneco do posto aqui, né? E não é essa a ideia de aterramento. Então, a melhor postura é alinhada ao quadril, ok? E os pés, né, vocês estão vendo aqui, eles podem estar retos, paralelos um com o outro, né, que é uma posição que vai trazer bastante aterramento, porque nessa posição as musculaturas que não ficam, né, naturais nessa posição, elas começam a entrar em atividade. Então, se você fizer isso aqui, fechar os pés, talvez você sinta a sua coxa, né, principalmente as musculaturas internas da coxa, né, trabalharem. Tá? A minha posição natural é com os pés levemente voltados para fora. Tá? E basicamente, né, o calcanhar ele fica quase alinhado com o dedão. Tá? Ou seja, meu joelho, para eu me sentir bem, o meu joelho tem que estar alinhado com o dedão e não com o dedo médio. Tá? Para mim. Então vai buscando aí em você qual a melhor posição para isso. E à medida que você sente os pés no chão, acha essa base, sente os pés no chão, eu vou convidar você a levar sua atenção para a sola dos pés. E aí você vai tentar buscar na sola dos pés, né, aonde está o contato dos seus pés no chão. Que parte da sola dos pés que se conectam com o chão. E aí pode ser que, no caso da Isa, né, que tem dor no calcanhar, né, sente dor por conta desse desequilíbrio, talvez ela sinta mais pressão na ponta dos pés. Né? Se você tiver uma escoliose, talvez você sinta mais pressão no lado do pé. Se você tiver uma cifose, talvez você sinta mais pressão em outro lugar. Né? Agora, se você é todo torto assim, né, sem brincadeira, né, você tem que encontrar esse equilíbrio, tá? Porque esse torto é a manutenção desse desequilíbrio. O corpo ele tenta buscar esse equilíbrio, né? Fazendo o quê? A cabeça alinhada, né? Trabalhando essa horizontalidade. É isso que faz com que a gente se mantenha em pé, mesmo aqueles que são todos tortos. Tem uma senhorinha, faz tempo que eu não vejo, até me preocupei com isso, né? Que é aqui da Tijuca, né? E ela anda Tijuca toda. Tá? Já encontrei com ela em vários pontos da Tijuca. E ela anda assim, ó. Ela é muito torta, muito torta. E ela não tem, ela provavelmente tem uma rigidez aqui da cervical, ela não consegue nem levantar a cabeça. Ela levanta os olhos. Então ela anda assim, ó. E olha como é que é importante a necessidade do olhar, né?
Para aqueles que são cegos, como essa área da visão ela não tem mais estímulo, né? Então uma área do cérebro que trabalha esse equilíbrio proprioceptivo toma o lugar. Tá? Então sempre tem esses ajustes, o corpo está sempre buscando esse equilíbrio, ok? Então vamos voltar aqui, ó. Pés no chão. Aonde está, onde você sente seu corpo pesando nos pés. E aí, ó, onde você sentir, leva a sua atenção para lá. E aí, quando você levar a sua atenção para lá, tenta ir ampliando aos poucos, como se estivesse abrindo o seu campo atencional para o resto da sola dos pés. E aí, à medida que você vai abrindo e vai notando que existe uma diferença, vai fazendo os ajustes. Vai buscando esse ajuste. Para que a sola dos seus pés eles fiquem todos conectados no chão, com o mesmo nível de pressão no chão. Tá? Talvez no início exija algum esforço, né? Talvez você não consiga achar, tudo bem, não tem problema, não é agora que a gente vai conseguir fazer isso, né? Mas essa é uma base importante, tá? Aí à medida que você vai encontrando essa sensação total dos pés no chão, a gente vai subindo para o resto do corpo para ver se a gente encontra algum ponto de tensão no corpo. Se você encontra esse ponto de tensão, vai fazendo esses ajustes no corpo todo, ó. Assim, assim, tá? Para achar, né, uma sensação de corpo natural, sem tensão, tá? Então só isso aqui já é uma grande prática de aterramento, ok? Então sente a sola dos pés no chão. Eu gosto de falar do exemplo do pé de elefante ou pé de camelo, que quando pisa ele abre, né? Parece que... Tá? É isso que eu quero que vocês tentem perceber, ok? Então pés no chão, e aí vai sentindo, vai subindo, batata da perna. Então talvez a batata da perna ela esteja tensionada. Geralmente essa tensão é porque está fazendo muita força na ponta dos dedos. Né? Geralmente essa tensão é porque seu corpo está caindo para frente e você está fazendo força para cair para trás. Então tenta achar esse equilíbrio. A coxa também é uma outra região que vai estar contraída. Se a coxa estiver contraída, pode ser porque você está fazendo, ou seu joelho não estica totalmente, ou você está fazendo muita força para esticar o joelho, para manter ele reto, e não precisa. Tá? O joelho é uma articulação que, quando você estica ele, a tensão, né, as forças resultantes da musculatura, elas se anulam. Se anulam, porque o joelho ele é um platô. Então, quando você estica, ele é como se você botasse um copo em cima do outro. Não tem força. Ok? Então, não precisa tensionar a coxa. Se estiver tensionando, provavelmente tem um desequilíbrio mecânico ali, postural. Nosso foco não é tentar melhorar a postura. Nosso foco é melhorar a nossa consciência de corpo. Certo? Então, vai subindo. Talvez a gente sinta um pouco a dor na lombar. Muito comum, dor na lombar. Tá? O que é essa dor na lombar dentro de um contexto de consciência? Tensão. A lombar, ela é uma musculatura que ela não aguenta fazer força por muito tempo. Ela é uma musculatura de estabilização para sustentar a coluna alinhada. Então, se você está fazendo muita força aqui, é porque as musculaturas necessárias para fazer força não estão fazendo força. Então, é como se sobrecarregasse. Né? Então, o seu peso está sendo achatado aqui pela ação da gravidade lá na base da coluna. Então, aqui, ó, todo o seu peso aqui do tronco e da cabeça está vindo aqui para a base da coluna. Não é? Se a gente mantém essa tensão aqui, que seria o normal mesmo, né? Tensionar aqui porque é aqui que está fazendo força, se a gente mantém isso, vai sobrecarregar, porque ele não aguenta fazer força por muito tempo, vai doer. O que a gente precisa fazer? Ir lá para o solo dos pés, olha que legal. Se você conseguir tirar essa força daqui e deixar dissipar lá para a sola dos pés, cara, é como se você tirasse um peso das costas. E como que faz isso? Trabalhando a musculatura do bumbum, do bumbum. Né? Existe uma musculatura aqui responsável por dissipar essa força. E olha que interessante. Tudo bem, você não precisa saber matemática, física, nada disso, mas olha que legal. Se você imaginar a pressão do seu corpo
aqui 100% de carga. Agora, se você consegue direcionar esse peso para a perna, olha que legal, 50% para cada um. Uma perna vai fazer 50% da força, a outra perna vai fazer 50% da força. Ou seja, você consegue dissipar esse peso do corpo. Você consegue trazer uma postura muito mais natural, muito mais natural. E é muito legal saber disso, porque a coluna, o nosso corpo, né, por mais que ele tenha todas essas dobras, essas curvaturas funcionais, ela foi feita para ficar em pé. Tá? O problema é que o grande problema postural vem pela falta de movimento. Como a gente está muito tempo sentado, com os pés confortáveis no tênis de última geração, né, a gente perde essa capacidade de se sustentar em pé. Deixa eu só ver como é que está o tempo aqui, porque eu estou falando demais. Beleza, está ok. Então vamos lá, vem comigo. Pés no chão, alinhado, achou esse equilíbrio, fez o escaneamento, encontrou as tensões. Chegamos no ombro, talvez o ombro esteja tensionado também. Solta esse ombro, solta esse braço. Observa as necessidades do seu corpo. Isso é importante, né? Se você sente que ele está muito assim, talvez você precise fazer isso aqui, ó, soltar ele, fazer um rolamento. O rolamento é muito bacana. Talvez alongar a cabeça, tirar um pouco dessa tensão. Simplesmente para conseguir tirar esse peso e dissipar ela para o pé. Sola dos pés, ok? A gente vai fazendo para a cabeça, nuca, vai fazendo esse escaneamento sempre que possível, percebendo quais partes do corpo elas estão tensionadas. E essa tensão ela é desnecessária. Desnecessária, você está gastando energia à toa. E é por isso que no fim do dia, mesmo não fazendo nada, você está um bagaço. Certo? E agora a gente vai botar um pouquinho de movimento para poder entrar em contato com esse pé no chão. Fechou? Então vamos lá, hein? Tenham consciência do seu corpo, tenham consciência da sua limitação, tenham consciência, caso você sinta dificuldade de equilíbrio, ter uma parede do lado, para caso você desequilibre, você ter apoio. Tá? Então a gente tem que estar sempre 1, 2 passos à frente do que pode vir a acontecer. Né? Acabar com aquela ideia de que não, vai ficar tudo bem, não vai acontecer nada. Beleza, a gente tem que pensar assim, mas não pode agir assim. Ok? Então vamos lá. Então, pés no chão, sente os pés no chão, percebeu o corpo, notou as áreas tensionadas do corpo, talvez notou alguma agitação. Vai, percebe, volta lá para a sola dos pés. Nota aonde na sola dos pés que está essa pressão, esse contato. Show! E agora a gente vai fazer movimentos bem suaves. Bem suaves. Com o quadril, quem vai dar o comando é o quadril. Você vai deslocar o seu centro de gravidade para um dos pés. A minha recomendação sempre é começar no pé que você não está acostumado. Porque o pé, sempre quando você começa algo no que você não está acostumado, a sua atenção amplia. Quando você vai naquilo que já está acostumado, você já sabe quais são as sensações. Tá? Então vai para o seu pé não dominante. No meu caso é esse daqui. Ó. Você vai com o quadril deslocar seu peso. E aí quando você deslocar seu peso, nota a sua coluna, lembra? A coluna é uma base, é igual o bambu. E os pés, como se fossem as raízes do bambu, que estão lá bem enraizadas. E a gente muda, pelo quadril a gente muda para o outro pé. E aí vai fazendo esse movimento para um lado e para o outro. O que precisa notar aqui? Lembra que a gente tem que ter atenção sobre a sola dos nossos pés no chão? Então o que vai acontecer aqui? Quando você desloca o peso para um dos pés, o pé onde você descarregou seu peso, ele vai aumentar drasticamente esse contato e o outro vai diminuir drasticamente. Quando você troca, acontece para o outro pé. Né? Então o nosso foco ele vai continuar trabalhando nessa sensação dos pés no chão.
Talvez quando você desloque para um lado, talvez você sinta mais peso na lateral, na borda lateral dos pés, como se estivesse caindo para lá e você tentando se segurar. Se isso estiver acontecendo, o seu quadril, que deveria estar jogando a carga lá para os pés, não está mais jogando em cima dos seus pés, está jogando para fora, assim, ó. Dá para ver aí, né? Então meu quadril está fora lá do alinhamento do pé. Então meu centro de gravidade que está jogando lá para fora do pé faz com que meu pé ele faça força, né, mais na lateral para que eu não caia. Tá? E isso é muito importante. Mas depois eu falo sobre os pés, né, sobre a movimentação dos pés, ok? Então, ó, jogou lá para o pé, sola dos pés no chão, sente o peso aumentar no pé todo, hein? Pé todo. Se sentir mais para um lado, vai fazendo os ajustes. Se quiser, e talvez isso aconteça de forma espontânea, vai notando as necessidades do seu corpo, tá? Aqui não é uma prática rígida, uma prática natural. A gente está tentando conhecer o que nosso corpo está trazendo de necessidade. E aí vai. Acha. Então encontramos o nosso limite de peso. E agora vem a grande dica, né? Então, não sei se é grande dica, né? Mas a grande sacada do treinamento de mindfulness, nesse tipo de treinamento, que é notar o sair de um pé e a transição para o outro pé. Então, antes, como eu não tinha falado isso, talvez você tivesse só percebido. 1, 2, A, B. É isso? Pois é. Só que para esse 1 chegar no 2 ou o A chegar no B, tem todo um tempo aí, tem toda uma vivência, tem todo um momento, tem toda uma experiência ali que a gente passa despercebido. Então, na Breathworks, né, eles falam assim, se você está em A e quer chegar em B, fica em A. É o A que está movimentando para chegar em B. Não é A que se transforma em B. Não existe essa mágica, tá? A transformação, ela não é assim. A transformação, ela é dependente do tempo. Ok? Lógico que uns vão mais rápido, né? Mas vamos lá, volta para cá. Então, ó, sentiu o peso lá no pé. No meu caso aqui é o dominante. Tá? Vou fazer o deslocamento, ó. Quanto mais lento eu fizer, mais eu percebo esse deslocamento. Mais eu percebo o pé dominante perdendo a força e o pé não dominante ganhando essa força. Isso é bacana, tá? Essa transição é muito bacana. Se você ainda não percebeu, segmenta. Então, em vez de fazer um movimento, transforma em 2. Então, ó, daqui, 1, para do meio, 2 pés iguais. 2, pé dominante. Se você quiser, esse é o efeito do home office, né? Então, ó, se você quiser, ainda não conseguiu, divide em 3. Então, ó, sente menos peso, opa, um pouco mais de peso, peso total. Então você pode brincar com isso, beleza? É essa dinâmica de movimento, é essa transição que é o mais importante durante uma prática de movimento. Não é o que você finaliza. O que você finaliza, acabou. É como se fosse uma foto. Quando você tira a foto de algum lugar, né, mesmo que você pegue a foto e lembre da situação, você não lembra daquela foto exatamente. Você lembra de todo o contexto, da dinâmica daquele momento. É isso que traz a vivência, né? É isso que traz essa experiência sensorial. Então a gente precisa treinar isso, porque o nosso foco está no objetivo sempre. Resultado. Não sei o que você quer lá. Tem que conseguir. Tem que fazer. Não é assim que funciona. Bom, a gente já tem isso comprovado, porque a gente está vivendo assim e não está dando certo, né? Então a opção é, traz para o corpo, aprende essa trajetória de movimento e explora o melhor que você puder. Ok? Então deixa eu voltar para cá. Tudo bem? Entraram várias pessoas aí, olá, olá, todo mundo. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre essa prática, talvez até contar a experiência dessa prática, seria muito legal, tá?
que a partir dela a gente vai dando continuidade aqui, tudo bem? Nosso tempo aqui está esgotando, mas dá para fazer, hein? Beleza, pessoal dando ok aqui do som. Deixa eu ver aqui. Cadê? Beleza, então entrou uma galera aí, Barreto, Simone, Felipe, Beta, Yoga Dance, Lolo, bem-vindo aí. Grande Sensei Felipe. Aproveitar aqui, né, enquanto vocês estão fazendo as perguntas e anotando as experiências, Felipe foi aluno do meu pai de Karatê e ele foi o primeiro faixa preta menor de idade. Acho que é do Brasil, né? Acho que do mundo, na verdade, porque na época que ele pegou a faixa preta era algo assim de merecimento, não era para qualquer um, inclusive, principalmente para o menor de idade, né? Então ele é um cara assim que duro na queda, hein? Muito legal ele estar aqui presente e eu poder falar isso, né? Bacana. Então conta aí pra mim, como é que foi a experiência dessa prática? Conseguiu perceber a sola dos pés no chão? Como é que tá a sensação agora? Então assim, mindfulness, no meu ponto de vista, ela não necessariamente ela é uma meditação. O que a gente acabou de fazer agora, para algumas pessoas é considerado uma meditação, tá? Mas para mim tem mais atitude mindfulness, porque você está explorando várias coisas, né? Observando a forma como a sua atenção é direcionada, tá? E você tem uma atitude, uma intenção por trás disso, tá? Essa é uma grande diferença. Deixa eu ver aqui. A gente está falando, achei interessante, você relatou conhecimento usando a biofísica. Adorei. Legal, legal. Deixa eu ver aqui. A gente está falando, na transição de um lado para o outro, é normal sentir a coxa retraindo? Então, como eu falei, né? Se na sua base estática você não percebe que a coxa já está retraída, não necessariamente, né, ela precisa estar. A ideia aqui não é certo ou errado, bonito ou feio, não tem isso. A ideia aqui é eficiência, né? Ver o quanto você está conseguindo monitorar e o quanto de habilidade você está para fazer os ajustes. Isso exige treinamento, né? Mas toda vez que você for fazendo vai aparecer uma novidade, tá? Então, Michele, tenta fazer sem retrair para ver, né? Testa. A ideia é essa, tá sempre testando o corpo, ok? A Ana está falando, a dica de apertar o botão foi ótimo. Apertar o botão. Não lembro desse do apertar o botão. Depois você me explica melhor isso aí. Também senti muito a coxa. A Teise está falando, importante a dica de ficar no ar. O ar não é o ar estático, hein? É um ar dinâmico, é ele que está transitando, tá? Então quando você se propõe a fazer alguma coisa, tipo lavar a louça, né? Que é o que eu vou fazer daqui a pouco, não é você ficar focando, tenho que lavar a louça, tenho que lavar a louça, tenho que lavar a louça. Não, o lavar a louça é estar lavando a louça. O foco tem que estar no estar fazendo e não tem o que, ok? Deixa eu ver... Pé no chão, bumbum ajudando. A gente pode inventar uma dica. Putz, veio várias coisas aqui na minha cabeça, mas assim, a coxa, ela vai contrair sim, porque a gente não está acostumado a ficar em pé. Então o corpo, como ele está numa posição que não é comum, ele vai ficar nervoso, vai ficar assustado, né, naquela posição, vai ter um cansaço. E a ideia é trazer relaxamento. A coxa contraída, né, como eu havia falado, ela pode ser ou porque o joelho está muito dobrado e você está gastando energia para sustentar seu corpo, né, ou porque ele está fazendo força para ficar muito esticado. Tá? Em ambas as situações existe um desequilíbrio ali. Tá? Então a ideia é que a gente consiga ficar sem sentir força na coxa. É um treino. Não tem certo e errado, lembra disso, hein? Deixa eu ver...
A Ana Lúcia está falando, oi, consegui, até porque faço yoga e meu professor Leonardo sempre trabalha esse movimento conosco. Isso aí, isso aí. Então, ó, para aqueles que já fazem alguma atividade de corpo, como a yoga, dança, arte marcial, trazer as habilidades de mindfulness, entender o mecanismo, né, que eu falei para vocês, é essencial, tá? Ele ajuda muito, ele potencializa o aprendizado, hein? Bacana. Show de bola, show de bola. Então a gente já está aqui, ó, esgotando o tempo. Daqui a pouco o Instagram vai expulsar a gente. Eu gostaria de agradecer aí, né, essa oportunidade de ter vocês aqui comigo, né? E, pô, fico muito feliz, né, porque tem muita gente que está todos os dias aqui, né, ligados. Achei muito bacana. Eu considero essa semana como um curso. Então, se você está aqui desde o início, né, hoje vai ser um dia bem interessante, assim, de se reinventar, tá? Muito legal, é muito legal. Se você ainda não assistiu todos os vídeos, lembra que os vídeos que já saíram aqui do Instagram, eles estão no YouTube. YouTube Tanaka Mindfulness, hein? Entra lá, se inscreve, marca o sininho, curte, comenta. Isso é importante para outras pessoas poderem ter acesso, certo? Deixa eu ver aqui, teve mais uma dúvida aqui. A Sara está falando que percebi tensão no joelho e canela direita. Tentei equilibrar, foi interessante. Show de bola, Sara, é isso aí. A ideia é essa, né? Eu gosto de falar assim, ó, o problema já está acontecendo. Se a gente não se der conta, a gente não vai conseguir resolver. Só vai se dar conta, ou melhor, a gente não pode só se dar conta quando já está quase impossível de resolver. Que isso demanda muita energia. Então, quanto mais a gente perceber, mais a gente tentar resolver o quanto antes, melhor, né? Mais fácil fica, né? Deixa eu ver. O Felipe estava falando que estava fazendo os movimentos do karatê. Isso aí, Felipe. Muito bom. Felipe, tem um treinamento novo, tá? Que a gente já treinou lá no Goshin, que é o Heian Wazar. Tá? Então, se você puder, segue lá no Facebook do Clóvis Artrice. Tá? Ele gravou um vídeo ensinando, né, o Heian Wazar, a técnica, o Bunkai, que é a aplicação. Dá uma olhada lá que é um bom treinamento, tá? É um bom treinamento. Deixa eu ver. Tá acabando, né? Mas tô lá no grupo do WhatsApp, né? A gente vai continuar lá no grupo do WhatsApp, que tá sensacional, né? Eu ainda tô tendo problema lá para resolver a quantidade, né, de mensagens que aparecem. Uma pessoa que fica, sei lá, um dia sem ver, né? Quando vai olhar tem 1 milhão de mensagens, né? Isso é muito ruim no WhatsApp. Eu que tentei, de uma certa forma, transferir para o Telegram, que o Telegram ele minimiza muito nessa sobrecarga, né? Principalmente para as pessoas que não acompanham, não conseguem acompanhar o tempo todo, né? Mas a adesão foi muito baixa ainda, né? Mas o Telegram está chegando, tá? Então, próximo, talvez a gente consiga transferir para lá, ok? Então, queria fazer um convite, né, para aqueles que entenderam a mecânica do movimento e quiserem treinar. Todo domingo eu estou dando uma aula online, através do Zoom, sobre esses movimentos. Tá? Então, aqueles que tiverem interesse, entrem em contato comigo, que aí eu dou mais informações. É uma aula paga, né? Mas, assim, valor super acessível, e tem bastante conversa ali, porque a ideia é agregar valor, né? E não ter bastante gente ali, entendeu? Agregar valor. É para aquelas pessoas que realmente entenderam a proposta e querem se desenvolver. Ela não depende de conhecimento nenhum, apesar dela utilizar as bases do karatê, né? Ela não depende de nenhum tipo de treinamento, mas eu tenho certeza que se você tiver algum treinamento vai potencializar mais ainda aquilo que você já vem fazendo. Fechou? Beleza? Então não deixem de curtir, tá? As mídias sociais, entrar lá no grupo. Tem tudo lá, o link está todo na bio, né? Você clica lá, vai abrir um outro site ali, onde você vai ter acesso a várias coisas ali, várias dicas, é bastante coisa, né? Esse período de quarentena aí eu consegui adiantar muito, né? O Semente Plena, o Tanaka Mindfulness, com a colaboração lá do Atma Zen.
E assim, é isso. E essa semana eu vou dar uma freada um pouquinho, vou começar a focar um pouco mais nas minhas tarefas que eu preciso desenvolver. Tá certo? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero que vocês tenham entendido a proposta, tenham se beneficiado dela e até a próxima. Valeu!